Meus queridos, eu quero convidá-los para mais uma vez nós abrirmos juntos a palavra do Senhor. Dessa vez no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Eu gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos fazer essa leitura em uníssono, lendo todos juntos esses 3 versículos da palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Leiamos todos juntos a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Amém. Senhor, lida a sua palavra, abençoa, para que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu, e que ela produza os frutos para os quais o Senhor a designou: a edificação dos Teus filhos e a salvação dos perdidos. Que o Senhor seja conosco, para a sua glória, para a nossa alegria. Amém e amém. Meus irmãos, hoje muito se discute se o Natal deve ou não ser celebrado pelos cristãos. Muitos argumentam que não se sabe o dia certo em que Jesus Cristo nasceu, e isso é verdade. Outros dizem que a origem do Natal é uma festa pagã e por isso nós não deveríamos celebrar essa data. Porém, quando eu olho para as Escrituras, como nós já lemos aqui hoje, o que eu vejo é que até os anjos dos céus, eles vieram à terra para celebrar o nascimento de Jesus. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, foi por causa do Natal de Deus que se fez homem, como o menino que nos nasceu, é que a igreja hoje existe. E nós descobrimos que Deus nos ama e que Ele nos quer bem. Portanto, a questão não é se nós devemos celebrar o Natal. A questão é quando e como devemos celebrar o Natal. O nosso texto dessa noite, ele vai nos ensinar justamente isso. Quando e como nós devemos celebrar o Natal de Cristo. E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a maneira como literariamente Mateus estruturou a nossa passagem. Ele começa esse trecho em 18 com palavras de encorajamento, palavras reivindicando a autoridade de Deus, de Cristo, que encorajam os seus discípulos a fazer o que Ele ordenou. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas ele termina esse trecho novamente com uma palavra de encorajamento da parte do Senhor Jesus, no versículo 20, no final dele, dizendo: eis que estou convosco todos os dias. E entre essas duas palavras de encorajamento, nós encontramos o coração, o cerne da mensagem, o imperativo, a ordem
a missão e a causa da existência da igreja, onde o Senhor vai nos dizer que nós devemos fazer discípulos. Hoje, meus irmãos, nós iremos aprender que o resultado do Natal o resultado do nascimento de Cristo é a própria igreja. E que cumprir a missão que nos foi dada pelo Deus homem é de fato celebrar o Natal do Senhor Jesus. O que eu espero poder fazer essa noite é mostrar que, porque Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e porque Ele prometeu estar conosco, nós devemos celebrar o Natal de Cristo, obedecendo, cumprindo a missão que Ele nos ordenou. Porque o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e porque Ele prometeu a sua poderosa presença conosco, nós devemos celebrar o seu Natal, guardando a ordem que Ele nos deu de cumprir a missão de fazer discípulos. Para nossa reflexão desta noite, o tema deste sermão é: quando celebrar o Natal? Quando celebrar o Natal? Meus irmãos, primeiro, nós celebramos o Natal quando nós confiamos, depositamos a nossa fé na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Celebramos o Natal quando confiamos na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus queridos, percebam que em suas palavras de despedida aos apóstolos, aos discípulos, Jesus lhes afirma: eu tenho autoridade absoluta sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível, sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. A pergunta é: por que a Jesus foi dada toda essa autoridade? Porque Ele cumprira cabalmente toda a sua obra redentora. Porque Ele é aquele descendente prometido a Eva, que pisaria a cabeça de Satanás. É o menino que nasceria da Virgem. Jesus é o Messias prometido, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que na plenitude dos tempos nasceu de uma virgem e, vivendo sobre a lei, cumpriu-a perfeitamente, e mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, jamais se encontrou pecado nele. Jesus venceu o mundo, a carne e o pecado, por isso lhe foi dado toda a autoridade. Mas não só isso. Jesus também é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Ele é aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Ele é aquele que tomou sobre si o castigo que nos deu a paz. Jesus é aquele que, mesmo sendo Deus igual ao Pai, temporariamente se esvaziou da glória que lhe era devida e se humilhou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e então obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele é aquele que nunca, havendo conhecido o pecado, por amor ao Pai e amor aos eleitos, se deixou fazer pecado por nós e se entregou à morte na cruz, nos resgatando da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção do Espírito prometido, o Espírito que vivifica, pudesse chegar até nós mediante a fé. Jesus venceu sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo todas as profecias, e por isso Ele conquistou para si a autoridade de um nome que está acima de todos os nomes. Mas ainda não terminou. Ele também tem autoridade porque Ele venceu sobre o inferno e sobre o diabo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus ressurreto, que nos ensinou isso em Apocalipse, quando Ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
O Senhor Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, porque na cruz Ele despojou os poderes e as autoridades espirituais do mal nas regiões celestiais e fez deles um espetáculo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Jesus tem toda a autoridade, porque mesmo sendo o eterno Filho de Deus, aquele que no princípio era o Verbo que estava com Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, participando da nossa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O Senhor Jesus tem toda a autoridade, porque após entregar-se, morrer e ser sepultado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E sendo o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu substitutivamente, derramando o precioso sangue. Mas no terceiro dia, Ele destrói o poder da morte. De modo que agora aqueles que estão nele podem bradar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ela foi tragada pela vitória de Cristo, pelo sepulcro vazio. Meus irmãos, Jesus tem toda a autoridade, porque ao ser ressurreto dentre os mortos, o Pai o fez sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todos os principados, poderes, poder e domínio, de onde agora Ele governa sobre todo o universo em benefício da igreja e vive para interceder por ela diante de Deus, interceder pelos seus eleitos. Ele tem toda a autoridade, porque do mesmo modo que foi elevado aos céus, voltará da mesma forma para julgar os vivos e os mortos, porque Ele é o juiz supremo. E nesse dia, porque Ele tem toda a autoridade, Ele dará a vida eterna aos que nele depositaram a sua fé, mas lançará sobre os eternos tormentos da ira de Deus aqueles que nesta vida rejeitaram o seu evangelho. É por isso que o Senhor Jesus tem toda a autoridade. O Natal de Cristo e a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição concedeu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. E é com essa autoridade, meus irmãos, que agora o Senhor Jesus Cristo está edificando a sua igreja, de modo que as portas do inferno não podem impedir o seu avanço. E agora, vivo à direita do Pai, cheio de toda essa autoridade, Ele intercede plenipotenciariamente por todos aqueles que creem no seu Evangelho, para que eles perseverem na fé e cumpram a missão que Ele ordenou à igreja, até que Ele venha para restaurar todas as coisas e criar novos céus e nova terra. Meus queridos, essa reclamação de autoridade por parte de Cristo, declarando que Ele é o Rei soberano sobre céus e sobre a terra, foi um poderoso encorajamento para aqueles primeiros discípulos. Nós precisamos nos lembrar que aqueles apóstolos, os primeiros discípulos da igreja, eram um grupo de pessoas simples da Judéia que nunca haviam saído daquela região. Um lugar pequeníssimo. Mas agora Jesus está lhes dizendo que eles devem avançar sobre todo o planeta, proclamando a mensagem de quem é Cristo, da situação de culpa e condenação dos homens, mas também anunciando as boas novas de redenção que há no Evangelho da salvação. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles homens, e também a nós: podem ir sem medo. Não é a capacidade de vocês, não é a autoridade de vocês que garante o sucesso da missão. A despeito de todos os confrontamentos, de todas as rejeições, de todos os sofrimentos, e até mesmo a despeito da morte que alguns de vocês sofrerão por causa do meu nome, é a minha autoridade que garante que vocês serão bem-sucedidos, como igreja, em cumprir todas as coisas que eu vos tenho ordenado guardar. E aqui, meus irmãos, há para nós uma primeira aplicação deste texto. Celebre o Natal, confie na autoridade de Cristo.
Meus irmãos, a única razão pela qual a igreja existe é porque Jesus Cristo nasceu, cumpriu a sua obra redentora e com autoridade ele declarou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que, uma vez que o Pai, com poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita acima de todo principado e poder, Cristo agora, Ele continua dominando absoluto, com toda a autoridade, sobre cada evento da história da humanidade e sobre cada coração humano, para edificar a sua igreja. E todos aqueles que o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo e o deu a Ele, para que fossem a sua igreja, estes virão eficazmente ao Senhor Jesus Cristo. A sua autoridade garante isso. É por isso que Ele afirma que todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Não é talvez, quem sabe, possivelmente. Ele com autoridade está dizendo: eles virão, porque eu vim para resgatá-los. É por isso que, se você é um pecador não convertido a Cristo, confie na autoridade dele para perdoar pecados. Se arrependa das suas transgressões. Creia que ele morreu para pagar as suas dívidas e ressuscitou para declarar você como alguém justo, sem culpa, inocente, diante do reto juiz. Creia nesta autoridade de Cristo como Salvador, e você será salvo. Mas se você, juntamente comigo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, lembre-se, meus irmãos, que é por meio de nós, da sua igreja, que Ele está edificando a sua igreja. Porque Jesus é o Senhor da igreja, o Senhor sobre cada um de nós, porque Ele tem toda a autoridade. Nós devemos celebrar o Natal respondendo à sua autoridade com obediência ativa, sabendo, meus queridos, que cada esforço nosso, por meio da oração, por meio do sustento missionário, por meio da evangelização, por meio do discipulado daqueles que creem, tem valor eterno. O nosso trabalho nele nunca será em vão, e Ele com autoridade está usando cada esforço nosso para a edificação do seu povo santo. Meus irmãos, para nós celebrarmos de fato o Natal de Cristo, nós devemos lançar fora todas as nossas desculpas e agir para cumprir a missão da igreja, confiados de que pela sua autoridade, Cristo atrairá para si os que lhe pertencem por meio da instrumentalidade das nossas vidas. Celebremos o Natal confiando na autoridade do Senhor Jesus. Então nós celebramos o Natal quando nós confiamos na autoridade de Cristo, porque ela garante o sucesso da missão. Mas nós também celebramos o Natal quando nós cumprimos a missão de fazer discípulos. Esse é o nosso segundo ponto. Celebramos o Natal quando cumprimos a missão de fazer discípulos. Versículo 19 ao 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui nós temos o coração deste texto. Lembra? Uma palavra de encorajamento no início, uma palavra de encorajamento no final, e no meio, o cerne, o coração da mensagem. Jesus aqui declara que a finalidade da igreja é o cumprimento de um imperativo. A igreja existe para cumprir uma única ordem, que se desdobra em 3 atividades distintas. A igreja existe para a finalidade específica de cumprir o imperativo ordenado por Cristo nesta passagem. E qual é o imperativo desta passagem? Meus irmãos, historicamente, muitos têm entendido que o imperativo deste texto é o ide.
Mas o verbo ide, ele é um particípio grego, que no português seria o equivalente ao nosso gerúndio, indo. Dessa forma, a frase ela seria melhor lida. Dessa forma, portanto, indo pelo mundo, vivendo no mundo, discipulem as nações. O ide aqui não é o imperativo, ainda que ele seja essencial para essa mensagem. O único imperativo aqui é o verbo traduzido por façam discípulos, que na verdade significa discipulem. Portanto, esta é a missão da igreja: discipular os eleitos do Pai espalhados por entre todas as nações. Mas como eu disse, a missão de fazer discípulos, ela se desdobra em 3 diferentes atividades, que são a pregação, a comunhão e o ensino. Sendo assim, meus irmãos, para nós celebrarmos, ou nós celebramos o Natal de Cristo, quando nós levamos pessoas da descrença à crença, da crença à maturidade, e da maturidade à capacitação para viver no mundo como um discípulo de Cristo, até que eles possam fazer novos discípulos para o Senhor Jesus. Vamos falar aqui da primeira atividade, a pregação do Evangelho. Em Mateus 28, 19, nós lemos: ide, portanto, e discipulem as nações. Ainda que a pregação ela não esteja explicitamente ordenada aqui, ela está implícita. Todo o processo de discipulado começa por levar alguém da descrença à fé salvífica na pessoa e obra redentora do Senhor Jesus. E como é que acontece esse processo de levar alguém da descrença à crença? Pela pregação do Evangelho. É por isso que a grande comissão, em Marcos 16, versículo 15, ela foi registrada desta forma: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Meus irmãos, para nós cumprirmos a missão da igreja, nós precisamos pregar, convidar pessoas para vir à igreja, fazer eventos para atrair os descrentes, entregar panfletos, viver uma boa vida e dar um bom testemunho, não é evangelizar. Evangelizar é o ensino, é a pregação do Evangelho. É por isso que está escrito que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E em outro lugar, Paulo nos diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pelo ouvir a palavra de Cristo. Portanto, a primeira atividade para nós cumprirmos a missão de fazer discípulos é pregar o Evangelho. Uma vida santa, sim, é fundamental para validar a nossa mensagem, a mensagem que nós pregamos, o poder transformador de Cristo na nossa vida. Caso contrário, seríamos hipócritas. Mas nossas boas obras nunca, o nosso bom testemunho, nunca pode substituir o poder da pregação da palavra de Cristo, porque é pela pregação e não pelo bom testemunho que as pessoas creem para a salvação. Agora a pergunta é: o que nós devemos pregar? Como ser uma pessoa melhor? Como ser próspero nesse mundo? Não. Nós pregamos o Evangelho. Por causa da autoridade de Cristo, é só isso que nós devemos fazer: pregar o Evangelho. Porque o Evangelho continua sendo o suficiente poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso, meus irmãos, que nós celebramos o Natal de Cristo quando nós cumprimos a mensagem de pregar o Evangelho, para que dia a dia Deus acrescente aqueles que vão sendo salvos. Vocês têm celebrado o Natal de Cristo. Para isso ele veio, para isso ele nasceu. E a nossa pregação, meus queridos, do Evangelho, ela precisa partir do pressuposto
de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em perfeita e plena justiça. E por isso nós prestaremos contas ao nosso Criador, contas pelos nossos atos, pensamentos e pelas nossas palavras. Mas tendo sido criado perfeito à imagem de Deus, o homem se rebelou contra o seu Criador e pecou contra ele. E por isso agora, diferente do que a nossa cultura católica nos ensina, nós não somos filhos de Deus, porque nós nascemos em inimizade contra Ele, estamos separados do Senhor, espiritualmente mortos em delitos e pecados. Nós pregamos que o pecado é crime contra Deus, crime contra a lei do Senhor, e como justo juiz de toda a terra, Ele não pode deixar impune o culpado, de modo que todos os que partirem deste mundo debaixo da condenação do pecado serão lançados nas chamas da ira de Deus. Mas a nossa pregação não para por aqui. Nós continuamos e pregamos que Deus, por causa do grande amor com que Ele nos tem amado, e por causa da riqueza das suas misericórdias, Ele nos enviou seu Filho, que nasceu e substitutivamente viveu, obedeceu todos os mandamentos da lei, morreu mesmo sendo inocente, e se entregou naquela cruz do Calvário, para ali derramar o seu sangue de Deus homem, para pagar a nossa dívida, a dívida que a lei exige, de que o pecador morra. Como está escrito, Jesus foi entregue por nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. E agora todos os que ouvem este evangelho são ordenados em todos os lugares que se arrependam e creiam nessa mensagem, para que possam receber o perdão dos seus pecados e serem selados com o Espírito prometido para o dia da redenção. Sendo assim, nós celebramos o Natal quando nós cumprimos a primeira tarefa para nós fazermos discípulos de Jesus neste mundo, pregando o Evangelho, para levar pessoas da descrença à fé salvífica no Senhor Jesus. Todo discípulo nasce por ouvir a pregação do Evangelho. E aqui há para nós uma aplicação. Há uma aplicação para os discípulos do Senhor Jesus que estão aqui hoje. Não espere que os incrédulos te deem abertura para pregar. Pregue o Evangelho. Você já parou para pensar que no nosso estado de rebelião, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sendo nós inimigos do Senhor, se Jesus tivesse esperado para que nós, inimigos dele, tivéssemos aberto uma oportunidade para que Ele nos pregasse o Evangelho, uma abertura para que Ele nos ensinasse a mensagem da salvação, todos nós estaríamos mortos até hoje. É por isso, meus queridos, por causa do Natal de Cristo, que eu vos convoco a não esperar até que o descrente lhe dê uma oportunidade, para que ele abra o seu coração, para que você lhe pregue a mensagem da vida eterna. Lembre-se daquela exortação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo: prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não seja oportuno, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Orem, meus irmãos, creia na autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre cada coração endurecido e morto nos seus pecados. Creia no poder dele para atrair para si os eleitos que o Pai lhe deu. E então, pregue o Evangelho do Senhor Jesus. Evangelização é a primeira tarefa de se fazer discípulo. A segunda tarefa inclusa nesta missão de discipular os eleitos do Pai é a comunhão pactual. A missão de fazer discípulos começa com pregação. Mas ao contrário de que muitos de nós pensamos, a missão não acaba quando alguém crê. Na verdade, ela começa quando alguém crê. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, depois de ordenar que nós pregássemos, Ele diz: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso significa que a primeira ordem que um novo convertido recebe do Senhor Jesus é que ele receba o batismo cristão e seja introduzido num ambiente de comunhão pactual.
O batismo, meus irmãos, juntamente com a Santa Ceia, é um daqueles únicos 2 sacramentos que o Senhor Jesus Cristo ordenou durante a sua vida para que a sua igreja celebrasse. E o batismo, ele é o sinal e o selo que representam Cristo e todas as coisas, as bênçãos que Ele conquistou para nós, a purificação dos nossos pecados, a nossa morte para Ele e ressurreição para Cristo e a nossa introdução na família pactual. E todo aquele que crê precisa receber este sacramento para que possa ser recebido na família da fé. Assim, nós notamos que o batismo, ele basicamente tem 2 significados: purificação dos pecados e o rito que introduz alguém que crê na família da fé, na família de Deus. Aqueles que no seu coração creem que Jesus é o Salvador, eles também precisam, audível e publicamente, professar que creem que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, eles foram purificados do seu pecado e então manifestar o seu interesse de serem recebidos na família de Deus. E então a igreja, reconhecendo como verdadeira esta profissão de fé, aplica o sacramento do batismo sobre aquele que professa a fé como um marco de que essa pessoa já não pertence mais ao reino das trevas, já não pertence mais ao reino da condenação, mas agora ele é parte do reino da luz, parte da família e da comunidade do povo de Deus. Meus amados, todo aquele que crê no Evangelho precisa ser inserido em um contexto de uma comunidade onde ele vai encontrar um ambiente propício para que aquele bebê espiritual que acabou de nascer possa desenvolver a sua fé, amadurecer, crescer à semelhança de Cristo, sendo alimentado com o sólido pão da sã doutrina, a fim de que ele já não seja mais um menino levado por toda sorte e vento de doutrina e aprenda a viver no mundo sem se deixar corromper pelo mundo. E meus irmãos, eu particularmente acredito que é justamente aqui, no ponto de oferecer um ambiente propício aos que creem, para que possam desenvolver a sua fé, onde está o grande erro da igreja atual. A falha não é tanto em pregar, ainda que muitos estejam falhando miseravelmente em pregar o verdadeiro evangelho. Mas o principal problema está no fato de que, depois de crerem no evangelho, muitos recém-convertidos não são inseridos, nem sempre são inseridos, em uma comunhão onde lhes seja oferecido um modelo de liderança pastoral que seja propício ao seu desenvolvimento espiritual. Um modelo de pregação onde a palavra seja lida, explicada e aplicada à sua vida. Um modelo de amor pactual, onde haja unidade, onde todos se envolvem em relacionamentos redentivos, servindo uns aos outros com os dons que receberam do Espírito para o desenvolvimento da igreja. Numa comunidade onde haja um modelo de disciplina eclesiástica que zela pela santidade de Cristo e da igreja, e que é aplicada sobre aqueles que, mesmo professando fé, estejam vivendo como descrentes. É por isso que a aplicação deste ensino, dessa segunda atividade de fazer discípulos, é que nós precisamos ter consciência de que escolher uma igreja é escolher um lugar para desenvolver a minha fé. Meus queridos, isso é muito importante por alguns motivos, e o primeiro deles é porque, contrariando a cultura atual, nem todas as igrejas são igrejas. Muito do que carrega a placa de igreja, desde os dias apostólicos, na verdade, não passam de sinagoga de Satanás. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo em Apocalipse que falou da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, ou seja, povo de Deus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meus amados, enquanto igreja,
para nós celebrarmos o Natal de Cristo e cumprirmos a missão de fazer discípulos, nós precisamos oferecer não somente o Evangelho aos pecadores, mas também oferecer-lhes a nós mesmos, os nossos dons, o nosso serviço em uma comunidade, em um ambiente de comunhão pactual, marcado por relacionamentos redentivos, onde a liderança, onde a pregação, o amor pactual e a disciplina eclesiástica possam levar estes que creem à maturidade da fé. Para nós celebrarmos o Natal, nós precisamos nos envolver com a comunidade, para que ela seja um ambiente onde cada filho de Deus possa crescer à semelhança do Senhor Jesus. Um segundo motivo é um desdobramento deste primeiro. A sua fé, ela jamais vai se desenvolver onde não houver um contexto de amor pactual, onde todos estejam engajados uns na vida dos outros, servindo uns aos outros. Por isso, meus irmãos, um verdadeiro crente em Cristo nunca deve escolher uma igreja por causa de afinidades pessoais, por causa da música, por causa da personalidade carismática do líder. Antes, celebrar o Natal de Cristo, isto é, participar da plenitude de todas as bênçãos que o nascimento e obra redentora do Senhor Jesus conquistou para os seus eleitos, passa por escolher uma igreja que prega verdadeiramente o Evangelho, onde a liderança esteja preocupada com a sua crescente santificação e vida de comunhão com o Senhor Jesus, onde a comunidade, os membros daquela igreja, se relacionem uns com os outros, não como em um clube, mas dentro de um pacto de membresia, onde cada um se compromete com a edificação do outro e com a santidade do nome de Deus, para que ela seja preservada no meio do povo de Deus. Meus irmãos, ao escolher uma igreja verdadeira e saudável, nós estamos de fato celebrando o Natal do Senhor Jesus. É por isso que nós deveríamos, de forma muito atrevida, nos preocupar em tirar alguns que professam fé no Senhor Jesus de alguns lugares que professam ser igreja, mas nós sabemos que não são igreja de modo nenhum. Então nós vamos ao mundo e proclamamos o Evangelho. Aos que creem, nós introduzimos nessa família, nesta comunidade, nesta comunhão pactual. Mas isso não é tudo. A terceira tarefa para nós cumprirmos a missão de fazer discípulos é ensinar. Início do versículo 20, me acompanhem, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora perceba uma coisa interessante aqui. Nós ensinamos o Evangelho e nós ensinamos os que creem a viver em relacionamentos redentivos numa vida de membresia pactual. O que resta ensinar essas pessoas para que elas sejam discípulas do Senhor Jesus? Nós ensinamos que Ele morreu na cruz. Nós ensinamos que essas pessoas precisam ser batizadas. Nós já as recebemos na família pactual. O que falta é ensinar os que creem a viver no mundo, mas sem ser do mundo. E isso é o que nós chamaríamos hoje de cosmovisão. E me parece que era isso que Jesus Cristo tinha em mente quando Ele orou por nós, lá em João 17, dizendo, orando ao Pai em benefício de nós: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Hoje, meus irmãos, a maioria dos professos cristãos olham para o Evangelho como se ele só tivesse algo a dizer sobre como nós podemos chegar até o céu. Para muitos, o Evangelho não tem nada a dizer sobre quando iniciar um relacionamento. E daí a gente vê um monte de crianças namorando dentro da igreja. É como se o Evangelho não tivesse nada a dizer sobre com quem se relacionar. E aí nós vemos um monte de casamentos mistos dentro da igreja.
Para muitos a fé, o Evangelho não tem nada a dizer sobre como criar filhos. E é por isso que hoje há na igreja tantos filhos órfãos de pais vivos, criados por terceiros, por descrentes, por ateus, que estão discipulando o coração dos nossos filhos. Outros pensam que o Evangelho não tem nada a dizer sobre como educar os nossos filhos. De modo que alguns são capazes até de dizer que são mais sábios do que Deus, afirmando que é um erro usar a vara, a disciplina física, na educação dos nossos filhos. Alguns pensam e agem como se o Evangelho e a fé não tivessem nada a dizer a respeito da modéstia e da beleza ao nos vestirmos. Como se o Evangelho não tivesse nada a dizer a respeito do sofrimento, da ansiedade, da depressão, do serviço cristão, sobre como perdoar, ou sobre como desfrutar dos prazeres que Deus nos dá como boas dádivas neste mundo caído. Meus queridos, o nosso discipulado com Cristo, ele se manifesta em todos os aspectos da vida, enquanto nós vamos vivendo no mundo como cidadãos dos céus, reconhecendo Deus como Senhor soberano sobre toda a criação e demonstrando ao mundo como nos comportar conforme a vontade do Mestre em cada área e dimensão da nossa vida. Mas para isso, a igreja não tem o direito de ensinar as suas próprias invencionices, os seus sonhos e nem as suas revelações. A igreja só pode ensinar aquilo que Jesus Cristo nos tem ordenado guardar na sua palavra. É por isso que igrejas reformadas como a nossa, como a igreja presbiteriana, abraçam ardentemente o princípio da reforma sola escritura, ou somente a escritura. Porque somente a palavra nos ensina, conforme nos mostra nossa confissão de fé, todas as coisas necessárias para a glória de Deus e para a salvação e fé e vida do homem. Porque nela tudo é expressamente declarado, ou pode ser lógica e claramente deduzida. Somente a Escritura, meus irmãos, é inspirada por Deus. Somente ela nos ensina a adorar ao Senhor da forma que Ele aceita. Somente toda ela é infalível e inerrante. Somente ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura tem o poder para nos transformar de pecadores em discípulos do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós celebramos o Natal quando nós cumprimos a missão de fazer discípulos, quando nós, o povo de Cristo, somos uma comunidade proclamadora do Evangelho. Quando somos uma comunidade relacional, mas quando nós somos uma comunidade pedagógica. Sem essas três atividades, evangelização, comunhão pactual e ensino constante daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a obedecer, nós não estaremos celebrando o Natal de Cristo. E aqui eu tenho um convite para vocês, uma aplicação para a nossa vida. Vamos celebrar juntos o Natal? Vamos fazer isso como corpo de Cristo? E eu faço esse convite para os crentes, porque somente os crentes podem de fato celebrar o Natal do Senhor Jesus. Porque o Natal diz respeito ao nascimento do Salvador. E somente os salvos podem celebrar a sua salvação. E o Senhor Jesus Cristo foi muito claro ao dizer: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Isso significa que sim, há falsos e verdadeiros discípulos. Os verdadeiros, eles permanecem, eles guardam, eles obedecem os mandamentos do Senhor Jesus. E por meio de Paulo, o Senhor Jesus disse que os seus discípulos vivem como membros do seu corpo, que é a igreja, e devem, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro individualmente, efetuar o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor.
Meus irmãos, vamos celebrar o Natal de Cristo, nos envolvendo na missão de fazer discípulos. Se comprometa a evangelizar os descrentes. Se você é tímido ou não sabe, peça ajuda a um irmão mais experiente. Deixe de ser apenas um consumista de fé na igreja e se torne um membro ativo neste corpo chamado igreja. O Natal não é uma festa individual, é uma festa coletiva do povo de Deus. E por isso, eu os chamo para nós celebrarmos juntos o Natal do Senhor Jesus. Nós celebramos o Natal quando nós confiamos na autoridade do Senhor Jesus. Nós celebramos o Natal quando nós cumprimos a missão de fazer discípulos. Mas nós também celebramos o Natal quando nós confiamos na poderosa presença de Cristo conosco. E esse é o nosso terceiro ponto. Final do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós temos o fechamento do nosso texto e Jesus volta naquele assunto A, no encorajamento. Cristo agora promete a sua poderosa presença para encorajar os seus discípulos. O Senhor Jesus deu aos seus apóstolos uma missão, uma comissão, que eles seriam incapazes de realizar pelos seus próprios esforços. É por isso que ele não só os encoraja dizendo que tem toda a autoridade, mas agora ele os encoraja prometendo a sua poderosa presença com eles. O todo-poderoso Deus que se fez homem, aquele que está acima de tudo, está conosco. Emanuel, Deus com aqueles que nele creem. Agora, ouçam novamente a promessa. Eis que estou convosco. Sim, é verdade, Jesus está falando aos apóstolos. Mas a promessa não parou por aí. Eis que estou convosco até a consumação do século. A promessa de Cristo não era só para os apóstolos, porque ele não disse que estaria com eles. Eis que estou com vocês até que vocês morram. A promessa é estar até o fim desta era, quando o Senhor Jesus Cristo voltará para instaurar definitivamente o seu reino. Agora mesmo, Jesus está com cada um dos seus discípulos. Ele está com a sua igreja. Portanto, esta reivindicação de autoridade e promessa da sua presença é para nós, a igreja de hoje, e a igreja que vai existir até que o Senhor Jesus Cristo volte para juntar os seus. E essa promessa feita aqui, que foi repetida lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, se cumpriu pouco depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Porque como está escrito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, aqueles 120 primeiros discípulos de Jesus, reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E meus irmãos, diferente do que muitos têm pensado, o batismo do Espírito Santo não é uma experiência que acontece à parte da salvação. Paulo nos ensina, quando nós lemos Efésios 1:13, que quando ele diz aos Efésios que quando eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. No momento em que nós cremos, nós recebemos a presença habitadora do Pai e do Filho por meio do Espírito Santo. A Trindade vem habitar em nós. Nós recebemos naquele mesmo instante, tanto o poder do Espírito para sermos testemunha, como também todos os dons do Espírito para servirmos na edificação da igreja. Então notem que a missão de discipular pecadores e fazer discípulos na nossa Jerusalém, na nossa Judeia, de encontrar os verdadeiros adoradores do Pai espalhados na nossa Samaria, até os confins da terra, não é uma missão individual, mas é uma missão comunitária de toda a igreja. A presença do Senhor Jesus Cristo, ouçam isso, abrirá portas que aparentemente estão fechadas pelo inferno.
A presença e a autoridade de Cristo vai quebrar corações endurecidos. A presença e a autoridade de Cristo vai ressuscitar mortos espirituais. A presença e a autoridade de Cristo vai dar ousadia aos tímidos, vai fazer com que os ossos secos sejam vivificados, e Ele vai trazer, pela sua autoridade e poder, todos aqueles que o Pai lhe deu, e eles viverão juntamente conosco. Meus irmãos, quando é que nós devemos celebrar o Natal? Ou melhor, nós devemos celebrar o Natal? Eu acredito que ficou claro que sim, né? Jesus nasceu para nós celebrarmos o seu nascimento. A redenção que nós temos nele, que ele conquistou. Ele nasceu para que nós pudéssemos celebrar a sua autoridade e a sua presença conosco. Para que nós possamos glorificar o seu nome, guardando o que ele nos tem ordenado de fazer discípulos. Então a questão não é se nós devemos celebrar o Natal, mas sim, quando e como celebrar o Natal. E eu tenho para mim que não é errado nós reservarmos uma vez no ano, um dia especial para nós celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. Não é errado nós darmos presentes, termos árvore de Natal, termos uma ceia especial. Nada disso é errado. Mas é errado quando crentes acreditam que o Natal se resume a um único dia de festa. Que o Natal se resume a festas, presentes e comida. Sim, meus irmãos. Para a igreja, o Natal não é isso. Para nós que confiamos na autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nos regozijamos na sua poderosa presença através do Espírito Santo, para nós que fomos salvos para celebrar o Natal de Cristo, nós o fazemos todos os dias, nos dedicando a cumprir a missão de fazer discípulos que Ele nos ordenou, pregando o Evangelho, levando descrentes à crença, ensinando-os a amadurecerem em conformidade com o Senhor Jesus, para viverem no mundo como cidadãos dos céus, glorificando e santificando o nome de Cristo, onde quer que eles estejam, na sua vocação profissional e em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, por isso, porque o Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, porque Ele prometeu estar conosco até o fim desta era, celebremos o seu nascimento todos os dias, guardando a ordem que Ele nos deu para fazermos discípulos, nos comprometendo a cumprir a missão da igreja, fazer discípulos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.